ficou claro a questão da unicidade de Deus, né? Só existe um Deus, o Pai. Espírito Santo é Deus, dependendo do versículo, ou a unção de Deus na vida de alguém. O Filho pode ser a encarnação do Logos, ou também o Filho como a imagem do invisível. Porém, vão vir aquelas pessoas, né, que é aquilo que eu digo, a idolatria ela cega as pessoas, que vão vir, né, com suas teses. Olha, mas em Gênesis 11, Deus fala, eia, confundamos ali sua linguagem para que entendam cada um a sua língua. Confundamos e desçamos, tá vendo? É a trindade que está ali. Vai, vamos ler o texto inteiro, vamos ter a decência de ler o texto inteiro, né? Coisa que as pessoas não fazem. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia, pois façamos tijolos, e queimemo-los bem. Aqui os homens vão falando com os outros, tá? Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eu pergunto para vocês, Deus ele é onipresente, ele precisava descer? Não. Então logo quem desce provavelmente é uma representação de Yud-Heh-Vav-Heh, ou anjo de Yud-Heh-Vav-Heh, né, como a gente viu nos estudos anteriores, que é o visível do Deus invisível. Ali toma a forma ali de anjo do Senhor, né, e etc. Porque Deus não precisava descer para ver nada, vocês concordam comigo, né? Porque ele é onipresente. Pelo menos isso eu acho que alguém concorda. Verso 6. E disse, eis que o povo é um de todos, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Observem, pessoal, que não faz sentido usar isso para defender o politeísmo da Trindade. Por quê? Pois ele já tinha descido. Por que ele falaria desçamos? Porque isso faz parte da cultura semita, pessoal. Então não tem como vocês falarem que aqui o versículo 7 é a Trindade falando, ó, vamos descer lá. Sendo que o Senhor, aqui, ó, ele já tinha descido. Então desceu o Senhor para ver a cidade. O verso 5 ele já tinha descido. Então o verso 7 não faz sentido vocês falarem que é a Trindade conversando, falar, ó, vamos descer para ver? Não, porque o Senhor já tinha descido. Esse desçamos faz parte da cultura semita. Eu vou provar para vocês, tá? Vou provar para vocês. Vou continuar a leitura e vou provar para vocês em outro texto. Ó, verso 8. Assim o Senhor os espalhou. Aqui não diz o Senhor e mais pessoas e etc. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. O texto deixa claro de modo singular que foi o Senhor e não outras pessoas. Ó, desçamos. Como é que ele vai descer? Como é que ele está falando com outras duas pessoas? Ó, vamos descer? Se ele já tinha descido no verso 5. Vocês perceberam que não tem sentido? Porém, eu vou provar para vocês que isso faz parte da cultura semita dentro da própria Bíblia. Pergunta, ó, em Daniel 2,36 diz assim, este é o sonho e a sua interpretação, diremos na presença do rei. Aqui é Daniel 2,36. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas falaram na presença do rei? Daniel e mais um ou somente Daniel? E por que está aqui diremos?
Vamos ler o contexto, para não falar que eu estou mentindo? Daniel 2,16 diz assim: Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo, para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, ou seja, ele informou seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Ele ia matar todo mundo se ninguém desvendasse o sonho dele. Então, ao verso 19, então foi revelado o mistério a Daniel. Beleza? Por mais que fosse revelado a todo mundo, o que importa é quem falou com o rei, tá? Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Por que ele fala nos fizeste saber? Porque ele recebeu a revelação e contou para os outros. Porém, o que o texto vai dizer aqui em Daniel 2,36 é: diremos na presença do rei. Vamos ver quantas pessoas que estavam na presença do rei. Vamos lá. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Quem foi ter com Arioque? Daniel. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e lhe darei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel à presença do rei, e disse-lhe assim: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá um homem que fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei. Quem estava na presença do rei? Só Daniel. E disse: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vivente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Pergunto para vocês: existe trindade em Daniel? Porque Daniel fala que diremos ao rei. Só quem estava falando com o rei, em todo o contexto, era somente Daniel. Então, pessoal, esses termos, às vezes em plural, isso indica que é uma coisa comum na linguagem semita. E não que há algo a mais na divindade, há seres a mais. Porque senão eu tenho que falar também
que existe um ser a mais em Daniel. Daniel pai, Daniel filho, Daniel espírito, não. Aqui somente Daniel estava com o rei. E o verso 46 diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou ou adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Ou seja, somente Daniel estava com o rei. E ele diz: agora diremos ao rei a sua interpretação. É uma forma, é uma expressão comum. Daniel fala de si mesmo no plural. Aí aqui, para vocês verem, eu vou ler um comentário dos primeiros cristãos. Mesmo os primeiros cristãos falando do filho, né, que era um plural lá em Gênesis 11, eles em nenhum momento colocam a trindade. Isso vem posterior, é claro, mas Novaciano. Pois quem é este a quem se diz vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem, senão o filho? Porém, o que é o filho, né? Portanto, o pai fala ao filho. Tertuliano. Pois ele estava falando ao filho, que também era sua palavra. E a gente, como a gente estudou, a gente viu que o Logos, ele não é um ser distinto de Deus, correto? Teófilo de Antioquia. Deus, tendo sua própria palavra dentro de si, gerou juntamente com sua sabedoria. Aqui não está falando de pessoas distintas. É igual eu tenho a minha palavra e a minha sabedoria. Então, minha palavra e minha sabedoria são pessoas distintas de mim? Claro que não. É a mesma coisa. Você vê, os próprios primeiros cristãos, eles não colocam a trindade, eles colocam o pai falando com o filho. Porém, o filho é o quê? O Logos. É o visível do Deus invisível. Porém, como eu mostrei, né, em Gênesis 11, não tem sentido Deus está falando que desçamos, falando, como se estivesse falando com outras duas entidades, sendo que ele mesmo já tinha descido, no verso 5. E aqui eu provei para vocês que em todo o contexto Daniel, ele fala no verso 36, agora diremos ao rei a sua interpretação. Ele estava sozinho com o rei. Então não venham usar Gênesis 11 como se fosse uma prova de trindade, pessoal. Isso é um argumento muito fraco, tá? Agora eu vou trazer outras questões também.